Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo ele fala sobre o 11º episódio de Solo Leveling. Episódio esse que pode ser dividido em 3 tópicos, 3 partes, por assim dizer. A missão de troca de classe do Jinwoo, o Jinwoo e o jantar com seu pai e seu irmão, e o Choi, Jongin, conseguindo o que ele queria e partindo para a ilha Jeju. Começando pelo Jinwoo, vemos ali que ele teve que jantar com seu pai, né, e seu irmão Jinsung. Claramente ele estava desconfortável com aquilo. Temos o pai dele indagando o irmão sobre a recusa de ranking S. Entretanto, o irmão tenta sair por cima e fala: não, isso aí não é problema, pois também estou em contrato com caçadores do estrangeiro. E ele já aproveita ali a oportunidade para dizer ao seu irmão que ele sabe que ele anda fazendo alguns trabalhos ali em segredo, gastando bastante dinheiro com portais de ranking C, e avisa que é bom ele não se meter no seu caminho, né? Só o hobby tá de boa. Mas se ele tentar se meter no caminho, aí o buraco fica mais embaixo. A vantagem do Jinwoo é que seu irmão não demonstra saber sobre o Jinwoo e suas capacidades. E um detalhe, eu acho que nunca mostraram o irmão do Jinwoo no mangá. Se mostrou no manhwa, se mostrou, não me recordo. Deve ter sido bem rápido de mostrar, mas eu não me recordo de ter mostrado. O pai sim, o pai mostrou. Sobre o Choi, ele conseguiu uma autorização para poder ir a ilha Jeju, já que ele nunca se esqueceu do que aconteceu lá. Ele teve uma ajuda do presidente da Associação de Caçadores, né, do Go Gun-hee. Então eles conseguem ter uma liberação para ir lá oficialmente para ver o nível de ameaça da ilha. Basicamente para ver o que acontece quando você mexe no vespeiro. Obviamente o Choi ele gostaria de ir até lá para aniquilar todos os inimigos que lá residem. E nessa expedição vão vários caçadores, certamente de ranking altos, incluindo a Chai Hai. E agora sobre o Jinwoo, é o foco principal do episódio. Os outros eles foram nuances da subtrama que vai se desenvolvendo. Provavelmente a questão da ilha deve ficar para a segunda parte, né, quando o anime voltar do Split Cool. Provavelmente ainda esse ano. Bom, o Jinwoo então ele vai ter um local afastado para poder fazer a missão de troca de classe. Afinal, ele não tinha noção do que aconteceria, mas tinha a sensação de que seria algo difícil baseado nas outras missões que lhe foram dadas. Pois em uma ele ganhou chaves para poder abrir um portal, em outras foi penalidade ou obrigação. Mas aquela era uma missão diferente, ele tinha escolha, né? Tinha um tempo para ele escolher se queria fazer ou não. Então ele escolheu fazer, pois, apesar que possa ser bem difícil, mas seria bastante benéfica. Afinal, ele poderia ganhar habilidades de acordo com a sua classe. Ele aceita a missão e parte para o portão. Detalhe, ele fala que esqueceu de fazer a missão diária. Guardem essa informação sobre ele ter esquecido de fazer a missão diária. Além de que o clima, quando ele entrou no portão, o ambiente, estava final de tarde, nessa meio alaranjado, final de tarde. E posteriormente, quando mostra o Choi, a irmã dele e a mãe dele, vemos que já está pela noite, né? Quando o Choi está indo pegar um helicóptero para partir pela Jeju, a irmã dele está estudando à noite, né? A enfermeira saindo do quarto da irmã já está à noite. Ou seja, ele já ficou ali algumas horas já. Guardem essa informação que ela pode ser relevante para o próximo episódio. Mas lembre-se desse detalhe, ele não fez a missão diária. E o que acontece quando você não faz uma missão diária? Isso aí, punição, castigo. Prosseguindo, dentro da masmorra, o Jinwoo tem ali algumas restrições, como não pode usar poções, não pode acessar a loja, bem como não tem recuperação de status por subir de nível. Além, claro, de não poder sair até terminar a missão. Surge ali um cavaleiro, né, uma armadura com o nome em laranja, ou seja, o nível próximo ao dele. Os dois começam um embate, o Jinwoo, a princípio, usando sua adaga. Inclusive, ele tenta alguns golpes ali consumindo a sua mana, mas não demonstra ser muito efetivo, então ele resolve lutar com as mãos nuas e arregaça ali o monstro, né, partindo ele com as mãos nuas. No decorrer do caminho vão surgindo mais inimigos de diferentes tipos, e o Joe ele vai basicamente alternando entre usar as mãos e usar a adaga, dependendo do inimigo que ele estava enfrentando. Além de cavaleiros aparecem assassinos que possuem furtividade, arqueiros e magos, e cada um você precisa mais de um determinado tipo de status para lidar. Cavaleiros você precisa de força para arregaçar eles. Assassinos você precisa de percepção para evitar a furtividade deles. Arqueiros você precisa de agilidade. E magos, em teoria, você precisaria de inteligência para poder lidar com eles. Sendo esse o ponto em que o Joe menos se fortaleceu. Logo, os magos acabam sendo mais complicados para ele lidar. E todos esses inimigos, eles têm habilidades relacionadas com adversários que ele enfrentou no passado. A furtividade do cara da associação que tentou matar eles, o Daisik. O mago de quando ele foi traído. É o cavaleiro ali, basicamente, de todos os guerreiros que ele enfrentou, né? Além de ter uma maior resistência, uma couraça mais dura. Ou seja, é como se essa missão de classe pegasse características dos adversários que ele já enfrentou e juntasse tudo em um só lugar para ele combater de uma só vez. O Dion consegue lidar com todos os inimigos que vão surgindo, né? E sempre que pode, ele descansa para poder se recuperar, no caso da sua fadiga e tudo mais, que a fadiga vai sempre ficando alta, então ele dá uma parada ali para descansar, recuperar sua fadiga, sua mana e seus status, já que ele não pode usar poções.
e vai usando itens ali que os monstros deixaram para trás, como para se hidratar, por exemplo. E, inclusive, em determinado momento, ele usa esses itens para equipar, já que ele não tinha se focado tanto em equipamentos. Então ele resolve usá-los, e para surpresa deles, os equipamentos acabam ficando invisíveis, não se destacando, bem como não atrapalham o movimento dele. Além, claro, de deixá-lo mais forte, aumentar sua proteção e tudo mais, aumenta ali seus status. Dion chega até uma porta enorme e ao abrir sentir um vento muito forte que lhe dá calafrios. Ao entrar na sala, surge lá seu inimigo, Igris, com um nome vermelho bem escuro, ou seja, um oponente muito mais forte do que ele. Tanto que a pressão que ele sente o faz lembrar da masmorra dupla. Temos aí então um frenético combate entre o Dinho e o Igris, a princípio lutando ali com armas, mas ao ver que não estava funcionando tão bem, o Dinho resolve lutar de mãos nuas, e o Igris faz a mesma coisa, né, como se fosse uma honra de cavaleiro, não mudando muito o resultado. Afinal, o Dinho ele acaba apanhando para caramba, né, vira um saco de pancada ali. Se ele não tivesse equipado a armadura, coisa que ele não fazia antes, talvez ele já tivesse ido de base aí nessa luta. A armadura ajudou ele bastante. Devo dizer que a animação da batalha ficou boa na maior parte do tempo, assim, gostei bastante. Mas teve uma cena ali que me chamou a atenção, que é quando o Dinho muda para as mãos nuas. Quando dá um foco pra ele mais de longe, dá pra você perceber que tá um pouquinho feio, tá feio. Sim, o Dio tá meio feio, tá meio mal desenhado. Assim, o ambiente ao redor tá ok, né? Tá ok, mas o Dio tá mal desenhado. O dedinho ali, tem o dedinho também torto, o rosto também meio desproporcional, azul. Tá meio bagunçadinho, ficou feinho. Enfim, nada que não dê pra tolerar, foi apenas um frame ali. É claro, na cena de luta, por ser mais rápido e frenético, acabou algumas coisas ficando mais tortas, mas por dar uma sensação de velocidade e tudo mais. Mas isso aí é o normal em lutas de anime, poucos fogem disso. Mas essa cena estática ali com o Dio só mexendo as mãos levemente ali pô, dava pros caras ter feito direitinho essa cena aí. As lutas de luta mais rápido, beleza, você tolera, tipo Naruto. Tipo, ficava todo estranho quando você usava no meio da luta. Após tomar uma surra e ser jogado pra longe, né, de mãos do Dio, cai ali meio sentado no trono que o Igris protegia. O Igris se aproxima, pega a sua espada e prepara ali para dar o golpe final. Então o Dion para o golpe com a sua mão, né, que tava com o seu braço, que estava usando ali uma armadura, e parte para cima, jogando a espada do Igris para longe e invocando sua adaga para perfurar o olho. E empurra ele com tudo até uma parede, atravessa a sala, empurrando ele até bater na parede. Quando o Igris ia usar a adaga dele para atacar, ele recupera sua adaga, mandando ela para o inventário e sacando do inventário para golpeá-lo bem abaixo do queixo. E usa ali toda a sua força, bem como todas as suas habilidades para perfurar o mais profundo que conseguir, derrotando assim o Igris. E como o próprio Dion diz, ele derrotou muito porque teve sorte de seus golpes ali finais serem encaixados, dele ter feito ali tudo no tempo certo. Pois se ele errasse o time, o Igris poderia ter derrotado ele, interceptar seus golpes e assim contra-atacá-lo. Então, assim, ele ganhou, mas ele teve uma certa sorte. Afinal, o Igris era mais forte do que ele em todos os quesitos, por assim dizer. Menos a sorte, pelo visto, porque várias batalhas do Dion acabam se decidindo em pequenos detalhes, em detalhes de sorte que ele faz ou deixa de fazer. Então ele tem sempre essa sorte, uma sorte de protagonista. Não que ele seja fraco, mas a sorte dele ajuda bastante. Ele ganhou alguns itens como Rúnica para Toque Dominador, bastante dinheiro, pedra de teletransporte, também o capacete do Igris ali de ranking S, sendo seu equipamento mais raro, né, de maior ranking. E a pedra de teletransporte deixa ele desconfiado, porque ele não podia guardá-la no inventário. E por que ele ia precisar de uma pedra de teletransporte, sendo que ele derrotou, em teoria, o chefe principal? Então surge alguns portais. E a missão de troca de classe ali continua, né? Agora como uma missão de sobrevivência sem limite de tempo, que permitiria ele obter uma maior classe dependendo do tempo que ele durasse. Surgem vários inimigos, felizmente para o Dio nenhum, como o Igris, mas a sua quantidade era exorbitante e a cada instante aumentava mais e mais. Então o Dio começa ali a lutar contra eles. Em determinado momento ele tenta usar sua furtividade para aumentar o tempo em que ele dura, afinal o tempo que ele dura era o principal fator e não quantos inimigos ele derrota. E a furtividade é uma habilidade que consome bastante mana, porém um dos maus inimigos acaba anulando sua furtividade, já não permitindo para ele usar ela novamente, ele não tinha mais mana para ela. E quando ele ia ser atacado, ele usa sua intenção assassina para as anos de alguns inimigos. Entretanto, sua mana também não é mais suficiente para usar a intenção assassina de novo. Ele olha pro tempo e vê, só passou 5 minutos, o que pareceu uma eternidade ali para ele. Então ele falou, pô, já passou 5 minutos, eu já tô desgastado sem mana, eu vou usar para teletransporte e recorrer. E sai daqui. Uma ideia é válida, você tá na situação de aperto, você tem como você sair. Sai de lá, abandona, você fez o seu melhor, ok. Só que aí, novamente, assim como aconteceu com os Zerpras, ele deixa a pedra cair, ele recebe o ataque e deixa o raio da pedra cair de novo. E basicamente assim finaliza o episódio com o Dio cercado por vários inimigos, sem a pedra de teletransporte, logo ele não tem mais como fugir, teoricamente, pelo menos. E é isso que temos neste 11º episódio, né?
questão do Choi indo pra Ilha de Ju, o Jinho ali no Rio tá desconfortável com sua família, por assim dizer. E isso pode influenciar suas decisões futuras, né? Muito por conta também do irmão dele ali. E o Jinho que partiu para tentar mudar de classe, mas se meteu numa situação delicada agora, onde ele tá com pouca vida, pouca mana, perdeu a pedra de teletransporte e está numa situação complicada, cercado por vários inimigos. Enfim, me digam o que acharam deste episódio. Eu só me incomodei com a cena lá do Dinho parado, cara. Aquilo me incomodou. Eu fiquei 5 minutos olhando pra aquela cena. Pensando, por que não fizeram isso aqui direito? Chamou muita atenção. Mas eu gostei do episódio em si, gostei bastante da luta do Dinho com o Niggs. Foi é, desenvolveram bastante dela, não acabaram com a luta rápida, eu gostei do tempo de duração dela, achei bacana. Cortaram um pouco deles enfrentando os outros, eu também chegar lá mais detalhes. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike, tchau e até a próxima.